Retornamos, hoje conversando com o Dr. Sérgio Tanuri, que nos fala sobre o consumidor, ou seja, defesa do consumidor. Dr. Sérgio, a Cris Machado disse, meu celular é pré-pago e agora, quando uso o limite de dados da internet, bloqueia o acesso em vez de diminuir a velocidade. Isso é permitido se eles oferecem a internet ilimitada? Pergunta ela. Não é permitido e recentemente, Cris, esse problema que você está passando foi alvo de contestação na justiça, que as entidades de proteção e defesa do consumidor ingressaram contra todas as operadoras, porque isso estava acontecendo com frequência. A pessoa tinha um plano, internet ilimitada, e antes, quando acabava o plano, eles diminuíam a capacidade de entrega da velocidade de dados. Sim. Caía de 2.000 para 500 a velocidade de entrega de dados. Só que ainda tinha. Hoje não. Hoje estão cortando. Sim, claro. De forma totalmente draconiana, de uma forma que não estão respeitando os contratos. Isso mesmo. Unilateral, impositiva por parte das operadoras. Tudo isso tem um pano de fundo, Dr. Laércio. A queda no lucro das operadoras, porque antes elas faziam esses contratos e ganhavam dinheiro não apenas com as chamadas, ganhavam dinheiro com os antigos torpedos, SMS. Sim. Antigos não, existem ainda, mas hoje todo mundo usa o quê? Esses bate-papos, WhatsApp, vamos falar a marca, não tem como, é o WhatsApp. O WhatsApp é gratuito. Moda. O que fez? A pessoa que antes tinha um plano de telefonia celular e eles vendiam mais tantos de torpedos SMS, hoje ninguém mais usa torpedo, o pessoal usa WhatsApp. O WhatsApp que é gratuito, o WhatsApp que virou uma febre e é irreversível. Então caiu o lucro, o lucro bilionário das operadoras de telefonia. E a ganância, né? A ganância desses que manobram essa prática, né? E eles queriam, isso mesmo, eles fizeram o quê? Não, temos que continuar tendo lucros bilionários. Então vamos fazer o quê? Vamos mexer nos contratos que já estão assinados, claro. Vamos diminuir o lucro, porque eles cortam a internet, mas na verdade a pessoa tem que ligar lá e fazer um plano, maior, pagar mais, só que aí faz um plano recente, não aqueles antigos. Veja, tudo isso foi questionado, está tendo aí ações da justiça no intuito de questionar esse bloqueio na internet e logo vamos ter uma resposta final sobre isso, mas é prática abusiva. É o caso de se perguntar até ao funcionário, escuta, quanto custou essa lavagem cerebral? Às vezes, ele pode se indignar com a pergunta, mas ele geralmente vai ficar quieto. Eu fiz essa pergunta uma vez, eu não vou falar a operadora, mas eu fiz essa pergunta. E o rapaz falou, o senhor tem razão. Bem, falando em problemas com as grandes operadoras de serviços, por quê? Tão complicado fazer o cancelamento de um serviço no Brasil como TV a cabo, celular, internet, etc. Já que nós estamos conversando sobre isso, vamos esclarecer. Realmente, doutor, não é difícil nem complicado, é raivoso, sim. É humilhante. Recentemente, eu também tive problema com uma dessas operadoras que vende combo, né? Combo que é TV a cabo, internet sim. E telefonia. Quando você liga num 0800 para contratar tal serviço, você é direcionado na hora para um setor de televendas que te atende super bem e na hora já te vende o pacote do combo, operadora de telefone, internet e TV a cabo. Só que aí quando você tem um mínimo problema, uma queda de sinal, você passa por um verdadeiro calvário. É verdade. Sabe? Eu fiquei 40 minutos tentando notificar um problema numa dessas operadoras que vendem esses combos e aí caiu a ligação no final. Mas não era para ser assim. Por quê? Existe uma lei que tem que ser atendido. Agora, né? Tem que ser agora essa lei, mas eu não sei também até quando se estão respeitando direito a essa lei.
Por quê? 6 Deveria minutos, né? a pessoa chegar, realmente ela ser direcionado direto dentro nos primeiros minutos Sim. lá, para a atendente e resolver o serviço. Eu queria Sim. ser a primeira opção da tecla, já cair para alguém para resolver. Só que você digita lá, em vez de ser direcionado para uma assistente de telemarketing, fala assim, nossas operadoras estão ocupadas, aguarde um momento. Aquele momento às vezes é 40 minutos, aí se passa o número do protocolo. Veja, tudo isso é um absurdo. O que você faz? Você, consumidor, consumidora, faça o seguinte. Vamos ver. Tá? Sabe? Anote o número do protocolo logo, assim que você conseguir falar com alguém, tá? E já deixe bem claro que você está ciente da lei, está ciente das leis do consumidor e que você, se não for atendido com brevidade, com bom senso, porque às vezes o programa você tem que descrever o seu problema, você irá procurar os seus direitos. Lembrando que existe aí no caso a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, que através do seu site, recebe denúncias contra más práticas das operadoras, como no caso da demora excessiva, que é um absurdo. Faça isso, denuncie, entre lá no site da Anatel, reclame, exerça seu direito, vá até uma entidade de defesa do consumidor também, fala, tem um protocolo aqui, fiquei meia hora para ser resolvido e não foi atendido. Vá até o PROCON de sua cidade, vá até o PROCON do seu bairro e faça denúncia. Vai tomar tempo? Vai, mas você vai estar exercendo cidadania. Claro. Isso que é importante. Lembre-se bem, telespectador, cidadania. Esta é a palavra mágica. Muito obrigado, doutor, pelo seu esclarecimento. E se porventura ele não for satisfeito no seu desiderato, o que poderá acontecer? O que ele vai procurar? O judiciário. Procura o juizado especial. Cível, em última hipótese, mas veja, todo mundo que tiver problema com o consumidor tem que fazer o seguinte: primeiro, serviço de reclamação no saque da empresa do qual você está. Não deu certo. O segundo passo é no órgão regulador. No órgão regulador denunciar, por exemplo, caso de plano de saúde na ANS, Agência Nacional de Saúde, telefonia, Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. E depois, entidade de defesa do consumidor, PROCON, da sua cidade, do seu município. E aí, num quarto passo, juizado especial cível, popularmente conhecido como pequenas causas, que a pessoa pode ir em causas até 20 salários mínimos sem advogado e até 40 salários mínimos com o auxílio de um patrono, um advogado. Muito bem, excelente orientação. Bom, vamos pular para a saúde? Vamos lá. A Efigênia Vieira, de Santo André, aqui pertinho, está com problema do plano de saúde. Então ela diz, quero fazer um plano de saúde individual, mas as operadoras insistem em fazer os planos coletivos. Por que isso está acontecendo? Pergunta a ela, doutor. É uma prática vergonhosa que está acontecendo, porque os planos de saúde, eles estão encaminhando, dando um jeito de empurrar todo mundo para planos coletivos. Hoje em dia, doutor Laércio, uma pessoa que queira contratar um plano individual é muito difícil, as operadoras recusam, inclusive. Sim. Por quê? Primeiro, por causa da lei dos planos de saúde que realmente ele é uma conquista do consumidor e também associado ao Estatuto do Idoso, que prevê e determina somente aumentos nas mensalidades de acordo com as faixas etárias ali descritas, ainda mais com o aval da ANS, Agência Nacional de Saúde. Então, os planos individuais, eles estão engessados, mas engessados em benefício do consumidor. O que acontece é que a saúde é um ramo complicado. Por quê, doutor? Na engenharia, se existe um avanço tecnológico, descobrem uma nova máquina para fazer uma obra, geralmente o custo da obra cai. Sim. Agora, em saúde, o que acontece? Se descobre uma máquina que vai causar uma revolução, um avanço, o que acontece? Cobram mais. Se o senhor prestar atenção, se descobrir qualquer técnica de cirurgia laser que é revolucionária, em vez de baratear, eles vão cobrar mais. O preço é acrescido. Então,
a saúde, os avanços tecnológicos, graças a Deus, para a nossa geração, está salvando milhares e milhares de vidas, elas também estão tornando a saúde cara. Agora, o que não pode são os planos de saúde tentarem empurrar para os consumidores, os usuários de plano de saúde, essa conta, porque todo mundo já está pagando mensalidade cara. E como se faz para coibir essa prática, doutor? Somente a Agência Nacional de Saúde, a ANS, pode multar as operadoras e obrigar. Parece que existe um movimento já, doutor, que nos próximos dias, inclusive, eu estou sabendo que a entidade de defesa do consumidor, lá no Congresso, estão preparando uma ADIM para deixar bem claro essa questão dos planos individuais, ou seja, obrigarem as operadoras a oferecerem também planos individuais, que hoje todas estão se esquivando dessa obrigação, estão fazendo isso, empurrando todo mundo para os planos coletivos, porque os planos coletivos também são mais fáceis de tirar os consumidores. E é isso que, no fundo, esses empresários gananciosos querem. Muito bem, mas isso será que vai dar certo? Não é? Haverá eficiência e haverá também eficácia no resultado? A justiça e o tempo irá dizer. Vamos torcer para que sim. Muito bem, doutor. Vamos seguir adiante. O Rubens Silva, de Mauá, ele contou o seguinte. Trabalho no período noturno, daí porque acordo um pouco tarde, pela manhã, os estabelecimentos financeiros ligam para minha casa, veja, pela manhã, às 7 horas da manhã, dizendo que estou em atraso com a parcela de um pagamento. Pergunto, é legal esse tipo de cobrança ainda mais nesse horário? Eu queria só lembrar o senhor, doutor Sérgio, nesta pergunta, que na minha opinião, eu entendo que aqui é significativa, não é? a norma no sentido da perturbação de tranquilidade. Não sei, o que o senhor acha? Isso mesmo. O Código de Defesa do Consumidor, doutor Laércio, ele diz claramente que na cobrança de dívidas não pode haver excessos, como no caso perturbação da tranquilidade, não pode ter excessos como humilhação, ou seja, cobrança de dívida no trabalho da pessoa, exposição do devedor ao ridículo, exposição do devedor, por exemplo, no mural do trabalho ou no mural ou no elevador do prédio onde mora, no caso de atraso de condomínio. Então, nesse caso, também o Código de Defesa do Consumidor, ele prevê esse tipo de prática ilegal que deve ser reprimida. No caso, ele deve informar aí que trabalha de noite, o nosso telespectador tem que informar que trabalha de noite, que pretende discutir essa dívida em determinado horário, em outro horário, que não seja esse às 7 horas da manhã. Por telefone mesmo? Ou ele vai até a agência? Porque ele deve, mas dever não significa que ele deve, que ele pode ser perturbado pela manhã às 7 horas da manhã. Inclusive, o artigo 65 da Lei das Contravenções Penais, até eu copiei aqui para nós colocarmos ao telespectador, perturbação da tranquilidade, molestar alguém ou perturbar-lhe a tranquilidade por assinte, eu entendo que isso é um assinte, ou por motivo reprovável. Também é um motivo reprovável, na minha visão. Com certeza, porque está atrapalhando o descanso do cidadão, ele está, no caso, constrangendo, inclusive, porque parece que são reiteradas ligações logo no período da manhã, quando ele está descansando, e eu acho que ele deve reclamar com o banco, sempre por escrito. E, doutor, eu quero deixar bem claro, aproveitar essa deixa. Você que está nos assistindo, toda e qualquer reclamação, todo e qualquer pleito, faça por escrito. É muito importante, porque as palavras voam. Lógico. Só que no direito, o que vale é o protocolo, por escrito. Você vai fazer uma reclamação no banco. Uma notificaçãozinha, né? Isto, leve em 2 vias, faça por escrito, pega o carimbo, volte com carimbo, guarde qualquer tipo de reclamação que for fazer contra um estabelecimento, um prestador de serviço, contra uma loja, faça por escrito ou por e-mail, imprima o e-mail, guarde. É importante isso, porque verbalmente
o senhor sabe, durante toda a sua prática, sua brilhante carreira na magistratura, o senhor sabe que não tem o mesmo peso do que uma prova documental. A orientação do Dr. Sérgio é significativa, então você fique atento. O que está escrito, está escrito. O que não está escrito, é difícil você argumentar depois alguma coisa em relação àquele fato. Não é, doutor? Isso mesmo. Muito bem. Dona Araci Leme, ela é do bairro de Santana, aqui perto. Em caso de danos a equipamentos eletrônicos ou elétricos em decorrência de falta de energia, a culpa é só do consumidor? De forma alguma. O caso da dona Araci Leme, lá do bairro de Santana, é muito comum. Porque hoje em dia, doutor, além das cobranças absurdas que a gente tem nas contas, as concessionárias de energia elétrica, elas não prestam um bom serviço. Claro. E o que acontece? De vez em quando tem apagão, de vez em quando falta energia no bairro, e quando volta energia tem aqueles picos que causam a queima dos eletrodomésticos, como micro-ondas, liquidificadores, até TVs podem queimar quando volta a energia. Por isso que é importante também, quando tiver apagão, acabar a energia, tirar os aparelhos da tomada para quando tiver a volta da energia não queimar os aparelhos. Mas caso ocorra a perda do aparelho por essa descarga elétrica, a pessoa ela pode se dirigir a um posto de atendimento do bairro, lá da operadora, que tem, sempre tem nos bairros aqui em São Paulo, deve ter um lá em Santana, e informar que o aparelho dela queimou em virtude dessa má prestação de serviços e, consequentemente, ela tem direito à indenização do dano que ela sofreu. E o prazo máximo são 30 dias. 30 dias? 30 dias. Mas, por exemplo, quando ocorre após 2 meses, por exemplo, ela já saiu fora do prazo? Já saiu. Por quê? Ela tem que reclamar e, primeiro, as concessionárias de energia elétrica elas vão avaliar dentro de 7 dias para ver se houve mesmo uma queda de energia naquele bairro, na rua dela, tudo. Se ficar comprovado que teve, consequentemente, o ônus da prova é sempre em benefício do consumidor, fica materializado que o dever de indenizar é da concessionária de energia elétrica para a consumidora, que tem que receber em até 30 dias um produto novo ou dinheiro aí referente. Doutor Sérgio, me diga uma coisa, qual a diferença entre garantia legal, garantia contratual e garantia estendida? Boa pergunta, doutor. Porque é o seguinte, é um tema que aflige muitas pessoas e as pessoas às vezes até me perguntam, me param na rua, perguntando qual a diferença dessas 3 garantias que hoje estão oferecendo. Veja, o Código de Defesa do Consumidor, ele é claro, no seu artigo 24, que diz claramente que, sobre a garantia legal. E a garantia legal, está escrito no Código de Defesa do Consumidor, a garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso, vedada a exoneração contratual do fornecedor. A garantia legal, ela abrange todo e qualquer produto, sendo que produtos duráveis, como eletrodomésticos, como um carro, como um livro, algumas outras situações, serviços também, quando eu falo produtos, são produtos e serviços, a pintura de um carro, a pintura de uma casa, a marcenaria, os móveis que você encomenda, produtos duráveis, eles têm a garantia legal de 90 dias e produtos não duráveis, que são perecíveis, tipo alimento, coisas que podem se deteriorar, são 30 dias. Isso, todos os produtos têm essa garantia a partir do momento que o consumidor efetiva a contratação do serviço ou a compra, tá? Isso é garantia legal. Agora existe a garantia, no caso, contratual. A garantia contratual é quando você vai comprar uma televisão, por exemplo, e oferece garantia de 1 ano, ou garantia até a próxima Copa, que eles falam, né? Eles têm essas promoções, Copa, né? Então, essa é a garantia contratual. A garantia contratual, que ela tem que ser feita
mediante termo expresso de acordo com o que está escrito no artigo 50 do Código de Defesa do Consumidor. E eu gosto de citar os artigos para você de casa anotar. Artigo 50, a garantia contratual é complementar à legal e será conferida mediante termo escrito. Então, se uma loja, se um fabricante promete uma garantia a mais dos 90 dias, tem que vir por escrito, porque essa é a garantia contratual. E a garantia estendida, muita gente vai se surpreender, o que é? Garantia estendida. Você vai comprar um telefone celular e você fala, olha, está aqui, tem esse aparelho, tem a garantia contratual, sim, a garantia legal, mas tem a garantia estendida. Quer pagar tanto para ficar durante 2 anos com ele, se quebrar, pode trocar, tal. Isso, na verdade, nada mais é do que um seguro. Sim. A garantia estendida é uma modalidade de seguro que você opta, e pagar ou não, para estender a sua garantia contratual. E funciona? Funciona porque, geralmente, os casos que eu vejo de contratação de garantia estendida são com seguradoras honestas, seguradoras sérias. Certo. Desta forma, quem faz uma garantia estendida no aparelho, por exemplo, meu aparelho celular, ele tem 90 dias de garantia legal. Eu quero estender a garantia por 2 anos, vou pagar lá mais tanto para ter essa garantia, se quebrar, sim, eu poder trocar ou fazer algum conserto sem ter ônus algum. A maioria dessa garantia estendida é feita por operadoras de seguro sérias e o consumidor que contrata tem direito a uma apólice, que pode sim exigir. Isso funciona, tá? Mas a pessoa tem que pagar. Sim. A pessoa tem que pagar, senão não tem direito à garantia. Vamos deixar bem claro também que é o seguinte, doutor, tem muita gente hoje em dia que vai compra um produto e não recebe o termo de garantia. E o que acontece? Pouca gente sabe que isso é crime, o fornecedor não fazer isso, a pessoa não dá o termo de garantia. Está lá também no Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 74, que diz claramente, deixar de entregar ao consumidor o termo de garantia adequadamente preenchido e com a especificação específica clara do seu conteúdo. Pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Então, se você for... Isso já é crime. Já é crime, criminal. É parte criminal, que tem uma parte do Código de Defesa do Consumidor que diz claramente isso, sobre a publicidade enganosa, sobre a afirmação falsa e enganosa. Então, deixar... Já pode até registrar um boletim de ocorrência numa delegacia de polícia. Isso mesmo. Baseado no Código de Defesa do Consumidor. Baseado no Código... Não no Código Penal. No artigo 74. Quando você comprar um eletrodoméstico, você exige o termo de garantia. Essa loja fala, não tenho agora, não tenho. Isto é crime. Baseado no artigo 74 do Código de Defesa do Consumidor. É melhor até deixar de comprar aquele produto, não é? Primeiro porque aí a gente já começa a desconfiar da marca. Claro. Se uma marca não te oferece um certificado de garantia, ela não transparece segurança. E tem muito isso, viu, doutor Laércio? Hoje em dia, as boas empresas, elas respeitam o consumidor, porque senão o consumidor ele perde o respeito pela marca, perde a confiança na marca. E se perder a confiança na marca, é muito ruim para a própria empresa. Então, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que vai fazer 25 anos, agora, no dia 11 de setembro. 11 de setembro. Bodas de prata. Bodas de prata. Ele veio para mudar a vida do brasileiro para melhor, para ampliar os direitos. Ele veio para coibir as práticas abusivas, para coibir as cobranças indevidas. E realmente é uma lei que a gente tem que comemorar. Doutor Sérgio, agora o senhor me responde o seguinte. Uma pessoa que compra um liquidificador em menos de 2 meses após a entrega do produto, que começa a apresentar sérios problemas, ela vai reclamar nas lojas e dizem a ela o seguinte, olha, o produto não estava mais na garantia. É verdade? Como deve proceder? Conforme nós já falamos, a garantia legal para produto durável, no caso do liquidificador, é 90 dias. Ótimo. Produtos não duráveis são 30. No Muito caso bem. de produtos duráveis, são 90 dias. Muito bem, doutor Sérgio. Eu estou bastante contente em tê-lo aqui e tenho certeza que o telespectador também. Então, eu peço ao senhor, para que eu possa encerrar o programa, as suas considerações finais. Doutor Laércio, foi um prazer estar aqui nesse bate-papo informal
sobre direito do consumidor. Sim. Foi uma honra estar falando para o seu público, público qualificado, público formador de opinião. E conte comigo para todas as vezes que o senhor me convocar, estaremos aqui para divulgar as notícias sobre defesa do consumidor e principalmente falar sobre o Código de Defesa do Consumidor. O senhor tem um site que eu possa colocar no rodapé? Sim, nós temos um site, doutor, que eu sou jornalista, também diplomado, e eu tenho um site para divulgação de informações jornalísticas de defesa do consumidor, que é o site direitosconsumidor.com.br. Olha aí, direitosconsumidor.com.br. Esse é o site que você pode acessar e também conversar com o Dr. Sérgio, não é verdade? Isso mesmo. Ao terminar o programa de hoje, quero agradecer o Dr. Sérgio Tanuri e lembrar a reflexão do jurista, profissional do direito e quem deu desenvolvimento para o seguro de vida no ano 200 depois de Cristo, Eneu Domitios Ulpianus, mais conhecido por Ulpiano. Disse ele: viver honestamente, não ofender ninguém e dar a cada um o que lhe pertence. Muito obrigado, Dr. Sérgio. Eu que agradeço, foi um prazer. See my food.